Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Desde agora conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Esse evangelho foi lido há 3 dias, no dia 3, festa de São Filipe e São Tiago. Aí está de novo. Lá era João 14, 6 a 14. Hoje é 14, 7 a 14. Um versículo a menos só. Portanto, vai ser bem parecida a reflexão. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece num coração que acredita. Se não acreditar, não acontece não. Disse Jesus a seus discípulos, ele está falando com os discípulos, Jesus, a palavra dele. Discípulo hoje é cada um que quer seguir Jesus. Para seguir Jesus tem que seguir a lei de Deus e o mandamento da igreja. O problema é que hoje muitos católicos não querem seguir nem a lei de Deus, nem o mandamento da igreja. Poucos se confessam, nem todos vêm à missa, aí fica desse jeito, né? E o que é que ele diz? Se vós me conhecesseis, se, falou se porque eles não conheciam. Jesus na frente deles, conviveu com eles 3 anos, eram os apóstolos e não conheciam Jesus. Imagina aí, né? Conhecerias também o meu Pai. Então, quando a gente conhece Jesus, conhece o Pai. Quando conhece o Pai, conhece Jesus e o Espírito, que é um Deus só. Muita gente é assim, às vezes fica na igreja, vai e não conhece Jesus. Então não conhece nem o Pai, nem o Espírito Santo. Se não tiver vida de oração, não conhece não. Pode passar a vida toda na igreja, mas se tiver... E desde agora o conheceis e o vistes. O conhecer significa, em João, ter uma experiência de Deus. Só vem com a vida de oração. E vida de oração não é esse sentimento que as pessoas às vezes passam a vida toda com esse negócio de sentimento, de movimento, vai para o encontro, sente aquele negócio, depois esquece tudo. Não é isso não. Fé não é esse sentimento não. Fé é cada dia mesmo sem sentir nada, né? Na confissão, na oração, na adoração, na missa, na caridade, no jejum. Isso é a fé, lendo a palavra de Deus. Mais vale quem não sente nada e continua do que aquele que sente uma coisa doida e depois, né, se afasta. Desde agora o conheceis e o vistes. Conheceis e vistes por quê? Porque quem vê Jesus vê o Pai. Pronto. Você for rezar para Jesus, é para o Pai também e para o Espírito. Não pode separar. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Bom, depois que falou isso, Filipe responde: Senhor, mostra-nos ao Pai, o Pai, isso nos basta. Significa que ele não entendeu nada. Os 12 lá que Jesus escolheu, não entenderam nada. 3 anos Jesus fazendo a catequese, não entenderam nada, né? Acabou de dizer, quem vê a ele, Jesus vê o Pai e ele diz, mostra-nos o Pai. Na tua frente está Jesus e ele quer o quê? Porque não tem fé, né?
Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quer ver o Pai? Pronto, me veja. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu diz, mostra-nos o Pai? É porque não entendeu. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Pode separar não, Jesus do Pai e do Espírito. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ele diz o que o Pai mandou. Jesus é obediente. Aqui entra outra coisa, que a gente tem que ser obediente também. Principalmente a Deus, né? A nossa obediência primeiro é a Deus. Concretamente, os mandamentos da lei de Deus. E os mandamentos da igreja. É isso que nós temos que fazer, né? Nenhuma lei humana é superior à lei de Nosso Senhor. Nem é superior à lei da igreja. Se a igreja diz não matar e o país cria a lei do aborto, a gente segue o quê? Não matar, que é a lei de Deus. Pronto. Só para citar uma, né? Porque tem várias hoje. Várias leis hoje contra a lei de Deus e a lei da igreja. Ninguém segue mandamento humano que seja contra a lei divina. Tem a obrigação de não seguir, de desobedecer às leis humanas, se elas forem contra a lei de Nosso Senhor. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acreditava não. Ele não acreditava não, né? Muitos hoje eu acho que também nem pensa, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Jesus não fala por ele, fala o que o Pai mandou ele dizer. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. E mais, as obras que Jesus faz, é ele e o Pai, porque o Pai permanece nele. O Pai permanece em Jesus, não pode separar não. O Pai permanece em Jesus. As obras que ele faz, o Pai faz. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Então ele está falando agora das obras que ele fez. Foi cura, expulsão do demônio, isso aí, né? Porque muita gente hoje corre atrás só disso. Cura, expulsão. Geralmente quem vem só atrás disso tem fé não. A fé é bem pequenininha. Aí quando acontece alguma coisa na família, aí fica doidinha, é porque não tem fé. Para mim é simples. Quem corre atrás só disso, tem fé não. Isso não é fé. Você pode até ser curado, não faz mal não, mas a fé não é isso, né? A fé é acreditar mesmo no Senhor normalmente, sem ver, sem sentir, sem tocar. Isso é a fé. Leia João da Cruz que ele ensina, né? Mas as obras testemunham Jesus. As obras que ele faz, a cura, principalmente o perdão dos pecados, que a maior cura é o perdão dos pecados. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pronto, de novo, ele está dizendo que ele é um só com o Pai. Quantas vezes ele fala do Pai, né? Chama Deus de Pai. Nós também chamamos porque a gente reza Pai Nosso, né? A gente não tem muita fé, mas chama. E também a gente diz, seja feita a tua vontade, mas a gente muitas vezes quer fazer a nossa vontade. Também falei outra vez, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus que é minha imagem e semelhança não. Eu que sou imagem e semelhança dele. Então primeiro eu tenho que obedecer a ele, porque eu sou imagem e semelhança dele. E nós todos somos irmãos, daí não poder tratar mal ninguém. Ninguém tem o direito de tratar mal ninguém, mas de dizer a verdade tem. As pessoas estão confundindo tratar mal com dizer a verdade, né? Estão querendo calar a igreja, silenciar a igreja, para a igreja não dizer a verdade. A igreja vai continuar dizendo a verdade. Ninguém silencia a igreja não. Jesus disse, quando ele entrou lá em Jerusalém, que começaram a clamar, mandaram calar os discípulos, e se eles se calarem, as pedras gritarão. Se calarem a igreja, as pedras vão gritar. Ninguém cala a igreja não, nenhum poder humano tem poder de calar a igreja não. Certamente o anticristo está querendo isso, né? O anticristo que já está na terra há muito tempo. E dentro da igreja também, porque a fumaça reentrou. Quem disse foi o Paulo VI, há muito tempo atrás, Papa. Então,
pediu para o Filipe acreditar, pelo menos por causa das obras, cura, perdão, né, a ressurreição do Lázaro. Imagine Jesus ressuscitar um morto, e já tinha ressuscitado aqui, e ele continuou sem acreditar. É incrível, né? Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditar de novo, ele repete, por causa dessas mesmas obras. Depois diz, em verdade vos digo, cada vez que Jesus fala em verdade, é uma revelação. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. Então, se você acredita em Jesus, você vai fazer o que ele fez. Né? Curar, ressuscitar. Por que não faz? Porque não tem fé. Estou dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que quem acreditar nele, fará o que ele fez. Se não faz, é porque não tem fé. E fará ainda maiores do que esta. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai. Ele passou aqui só 3 anos. A gente vive 60 anos, 70 anos, 80 anos. Tem dificuldade até de seguir a lei de Deus. Né? Quanto mais de fazer o que Jesus fez. E fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Finalmente ele vai terminar dizendo, o que pedirdes em meu nome, o nome de Jesus é ele mesmo, eu o realizarei. Jesus dá quando a gente pede. Mas dá primeiro se pede com fé. Não é assim só pedir, não. Segundo, se Deus quiser. Porque muitas vezes a gente pede coisa que nem é a hora, nem Deus quer. Aí não vai receber. Né? Só recebe o que Deus quer que receba. E se tiver fé. Pois eu vou para o Pai e anuncia a morte dele, né? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando o Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai. E nós também podemos glorificar o Pai e o Filho, como? Fazendo a vontade do Pai e do Filho, que fazer a vontade do Pai é fazer a vontade do Filho. Concretamente, o que eu disse no início, só cumprir o mandamento de Deus e da igreja. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Ele também repete. João sempre tem uma repetição. Jesus fala e repete, fala, repete, fala, repete. É tipo uma catequese. Aí tem os Atos. Todos esses dias a primeira leitura é Atos. O Evangelho é João. Atos 13. Aqui é a missão de Paulo e Barnabé. Primeira missão é anunciar o Evangelho aos judeus. Aos judeus se fecha, eles vão anunciar aos pagãos. Aqui vão anunciar aos pagãos. No sábado seguinte, porque no sábado anterior tinha anunciado os judeus, eles não quiseram escutar. No sábado seguinte, toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E eles que eram tudo medrosos, agora estão pregando no meio da rua. Né, por causa do Espírito Santo, depois de Pentecostes. Paulo é porque ele teve a revelação de Deus. Né? Ao verem onde está mais alto, que não está perturbando, não. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. O judeu tem raiva. Ele, além de não querer acreditar em Jesus, ainda tem raiva quando prega. E com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Começaram a blasfemar a Deus e a Paulo. Né? A Paulo não, porque a blasfêmia é contra Deus. Todo canto tem, quando a gente anuncia a palavra de Deus, tem confusão. Aqui já teve várias, né? Todo canto tem. Quando a palavra de Deus é anunciada, tem confusão. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé disseram: era preciso anunciar a palavra de Deus primeira voz. Gentios, ainda está falando com judeus. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir aos pagãos. Então começaram a pregar para os judeus. Não querem não, então tchau. Eu faço a mesma coisa, estou pregando, não quer, tchau. Vou pregar no outro. Para quem quiser, não quer, não quer. Né? Não quer não, pronto. Pode ir embora. É o que eles fizeram. Ficaram perdendo tempo, não. Hoje também eu não discuto mais não, religião. Eu digo para quem quer escutar. Quem não quer, eu não digo mais não. Como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós nos vamos dirigir aos pagãos. Aí foram para os pagãos. Né?
Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Paulo tem que ser luz. A luz aqui é a pregação da palavra. Agora, a palavra vai ser pregada, para quem quer ouvir e quem não quer ouvir. Querendo ou não, ela vai ser pregada. Não adianta estar aí discutindo, mas pregado vai. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Os judeus se fecharam, os pagãos acolheram a palavra de Deus e começaram a glorificar o Senhor. Os judeus começaram a blasfemar a Deus e os pagãos começaram a glorificar o Senhor. Então pronto, anuncia aos pagãos, acabou. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. A vida eterna é para todos, mas nem todos entram. Só quem se converte. Pede perdão pelos pecados e segue a lei de Deus. O anúncio é para todos, isso aí é. Todos vão para o céu? Não. Quem não quiser se converter não vai não. Desse modo, a palavra do Senhor, depois que eles começaram a pregar, se espalhava por toda a região. Quanto mais eles pregavam, mais gente se convertia, mais eles pregavam, mais se convertia. E os judeus não queriam. Deixa o judeu, não quer. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, viu? Assim como os homens influentes da cidade, os políticos. Então, os ricos, os religiosos e os políticos provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território, né? Os políticos da cidade, quando ele começou a pregar a verdade, os judeus foram atrás dos políticos, das mulheres religiosas e ricas, os ricos, religiosos e os políticos, e expulsaram eles da cidade. Então as perseguições já tinham desde o começo e vão continuar. Agora mesmo um padre no Rio de Janeiro anunciou a verdade, uma pessoa na Assembleia não gostou, denunciou ele na polícia, respondendo processo. Tem que anunciar mesmo a verdade, querendo ou não querendo. Vai ser processado. Eles também não foram aqui, não foram expulsos. Vai ter a mesma coisa. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Já acontecia no começo, né? E expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Eu já fiz isso uma vez, que eu fui pregar, não sei, vou dizer onde é não. Aí não quiseram escutar, eu sacudi o pó, não era minha sandália, do meu tênis. E citei esse versículo aqui: se eu estou sacudindo o pó do meu tênis contra eles, tudinho aqui. Que o que eles não quiserem escutar, caia na cabeça deles. Fez não, padre? Eu fiz. Faz 3 anos que eu fiz isso aqui. E faço de novo, né? Porque o missionário está a serviço de Nosso Senhor, não quer escutar, vou fazer isso aqui de novo. Sacudir os pés, a poeira dos pés, e vou pedir a justiça de Deus contra aquela comunidade. Os apóstolos não fizeram, por que eu não posso fazer? Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Sinal de que eles estavam fazendo o bem e a verdade, porque apesar da perseguição, eles ficam alegres. Não é triste nem com medo, não. Né? Então a obrigação dos apóstolos de hoje, da igreja, Papa, Bispo, Padre, é anunciar a verdade, irmão. Não quer seguir? Pronto, problema de quem não quer. Mas continua anunciando. E se expulsar, sacudir o pó contra a cidade. Significa que Deus vai fazer justiça. É melhor que faça aqui, porque se eu fazer depois daqui, aí vão pagar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.